Fernando, eu vou tocar num outro assunto que geralmente gera uma polêmica daquelas. Substituição preventiva de fluido de transmissão automática. A pergunta que não quer calar, troca ou não troca? A pergunta correta seria, troca ou espera quebrar? Perfeita resposta. Troca. Tem que ser trocado. A gente segue, na verdade, a recomendação dos fabricantes de caixa e não das montadoras. Porque, diferentemente dos motores, né, hoje existe uma pequena troca de motores aí entre montadoras, mas é muito pequeno se comparado a transmissões, né, o quanto que as transmissões equipam diversos carros. Né? Então a gente segue a recomendação dos fabricantes de caixa, que recomendam trocar entre 30 mil quilômetros e 50 mil quilômetros. A diferença é 30 mil quilômetros para cidades como São Paulo, que tem muito trânsito, quente, fica funcionando o carro muito tempo na marcha lenta e parado em trânsito. Uso severo. Trocar com 30 mil quilômetros. Em cidades que já são clima mais ameno, que já não tem trânsito e tudo mais, ou uso mais em rodovias, troca com 50 mil quilômetros. Então, para São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades que tem muito trânsito e que são quentes, 30 mil quilômetros. Eu te fiz essa pergunta porque existe aquela recomendação já conhecida, o mercado já conhece essa recomendação, de algumas montadoras que aboliram a troca do fluido da transmissão automática, afirmando que o fluido é para a vida toda. Eu só não sei a vida toda de quem. Então, na verdade, eles estão certos. Se você olhar por esse lado, é a vida toda da caixa. Se a caixa quebrar com 50 mil quilômetros, durou a vida toda da caixa. Se quebrar com 30 mil quilômetros, durou a vida toda da caixa. Mas aí o usuário tem que pensar o que é mais barato. Esperar quebrar a caixa e aí trocar o fluido só quando for fazer a manutenção, e em vez de gastar de R$ 1.500 a R$ 2.500 na troca, ele gastar de 15 mil a 25 mil no reparo da caixa, e é a critério dele. Fernando, você estava prestes a nos mostrar o ambiente que você considera adequado para se desmontar um conjunto. Mostra um pouquinho para a gente. Então, a gente tem esse laboratório aqui onde a gente faz a desmontagem, né? É importante limpeza, organização, para que a gente possa desmontar todos os componentes. Então aqui foi feita a desmontagem aqui. Já começamos a fazer a lavagem das peças, né? A limpeza das peças. Algumas peças já estão aqui, né? Já lavadas. E para fazer o diagnóstico do que a gente vai ter que fazer de reparo aqui, né? Primeiro a gente faz a limpeza de tudo e aí depois vamos analisar peça a peça, item a item. Nesse caso aqui é uma transmissão CVT do Nissan Sentra, ano 2015, já é a segunda geração da transmissão CVT. E aqui a gente pode observar aqui nessa peça aqui que é a polia aqui, né? Uma das polias CVT está desmontada aqui. E a gente consegue ver aqui o quanto que grudou de material aqui e por conta do quê? O que causou isso daqui? Falta de trocar óleo. Veículo com mais de 150 mil quilômetros, nunca trocou o óleo, né? E aí o óleo parou de cumprir o seu papel, começou a grudar material da corrente aqui, né? Aqui na polia. Então nesse caso aqui, a gente vai analisar se é possível fazer um polimento aqui. Se não chegar na medida mínima, não precisar tirar muito material, não estiver muito irregular, a gente consegue recuperar essa polia. Recuperando as polias, troca a corrente para corrente nova e o sistema volta a funcionar. Essa sua observação me provocou uma pergunta. Existe então um exame metrológico dessas peças? Sim. Eu não posso tirar muito material aqui porque eu vou interferir não só na folga que vai ter aqui entre os componentes, mas também no peso da polia. E aí, se eu mudar muito esse peso da polia aqui, eu posso ter uma diferença de velocidade que ela vai progredir na hora do funcionamento. Isso aí interfere no funcionamento e a eletrônica um pouquinho consegue corrigir. Se for muito, ela não consegue. E essas tolerâncias são especificadas? São especificadas. Tolerância aqui de 5 a 15 centésimos.